Salve, salve, SenzoCast! Aqui quem fala é, mais uma vez, Gabriel Mionetti. Bom, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série aqui em podcast em áudio, chamado Senzo Rádio. Bom, hoje eu vou falar um tema muito interessante, como vocês estão vendo aí no título, mas antes, se inscreve no canal, confere as outras entrevistas, você vai gostar mais ainda do que está vindo por aí. E bom, o que é o RádioCast? Aproveitando que esse é o primeiro episódio que a gente está iniciando aqui, existem várias coisas que estão sendo feitas aqui no SenzoCast no YouTube e no nosso Instagram também, com o mesmo nome, SenzoCast. Hoje eu vou falar primeiro de como funciona o RádioCast. Ele é um podcast do Senzo, só que para rádio eu venho trazer uma reflexão de algo que aconteceu comigo essa semana, ou algum outro tema, ou outro apresentador pode vir falar de outra coisa, isso sendo em áudio, falando um pouco mais, de forma mais aberta e com tempo um pouco mais extenso do que a gente faz nas entrevistas ou nas rodas de conversa que a gente está tendo, porque dá para conversar um pouco mais com você, caro espectador, caro ouvinte também, que participa da gente com essa conversa. E bom, sem muita enrolação, sem tentar falar muito bonito aqui com vocês, o tema de hoje é produtividade. Você está produzindo ou você está só se ocupando? Você já terminou o dia cansado, com a sensação de que fez muita coisa, mas no fundo não saiu do lugar? Checklist cheio, cabeça cheia, eu tenho que levar minha avó para o jiu-jitsu amanhã, mas o resultado é sempre o mesmo, aquele vazio no peito que nunca sai e vai embora. Você está sendo mesmo produtivo ou só está tentando se ocupar? Bom, bem-vindos, esse é o tema do nosso podcast hoje. A gente vai falar um pouco sobre produtividade. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal e do que aconteceu essa semana que me veio trazer esse tema aqui para vocês. A gente sabe que essa coisa desse clichê, acorde 5 da manhã, trabalhe enquanto eles dormem, no fundo é uma verdade que ninguém está querendo encarar. Às vezes a gente não está sem tempo, às vezes a gente está sem direção. Eu quero começar dizendo um pouco sobre mim. Eu sempre fui uma pessoa de me cobrar muito para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, de ser uma pessoa perfeita, de ser alguém que precisa fazer 1000 coisas para provar valor. E eu sei que muita gente se reconhece e pode estar vivendo isso hoje em dia, e talvez isso possa ajudar alguém. A verdade é que a gente cresce ouvindo que ser produtivo é ter que fazer mais. Produzir mais, gravar mais, trabalhar mais, estudar mais. Alguma pessoa ao longo da nossa vida, ou a gente mesmo, com a pressão do mundo, com as redes sociais, com o mundo inteiro dizendo que a gente precisa ser mais produtivo, que a gente não pode descansar, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa continuar, porque se a gente descansar é perder tempo. Então a gente vem com mais tarefas, mais horas, mais esforço, mas a realidade é outra. Produtividade não é fazer mais, é fazer o que realmente importa. Mas como no mundo onde tudo parece prioridade, a gente realmente consegue dar prioridade àquilo que a gente precisa. Porque não é só sobre passar o dia inteiro ocupado. E ainda assim, a gente não avança nem 1 centímetro na nossa vida do que a gente quer realmente nos nossos objetivos. Isso serve para muitas coisas, seja no estudo, seja para você passar em medicina, seja para você desenvolver como pessoa, seja até para você fazer uma aula de judô, um karatê, um jiu-jitsu. Como você vai lidar com esse sentimento e, por exemplo, eu posso fazer 1000 coisas na minha rotina, mas se eu não sinto que eu estou saindo do lugar, não adianta de nada. E hoje em dia é muito fácil a gente se sentir produtivo. A gente sentir que a gente está fazendo alguma coisa, sendo que no fundo a gente não está fazendo. Por exemplo, a gente finge que está respondendo várias mensagens ao mesmo tempo, que eu estou no celular fazendo 1000 coisas. A gente vê vídeos muito úteis nas redes sociais, que é o que mais está inundado hoje em dia. Quanto mais a gente abre, quantas vezes não apareceu para você no Instagram, no TikTok ou até no Facebook, um cara super rico, super brabo assim, mostrando como a rotina dele é perfeita, mostrando top 10 técnicas, a lista para você resolver a sua vida e no fundo, você só salvou o vídeo e nem aplicou eles de fato. Tudo isso pra gente dá uma falsa sensação de progresso. Mas no fundo, a gente tá como numa esteira. A gente está se movimentando, mas sem sair do lugar. E correr nessa esteira também cansa, mas você sua, mas continua no mesmo lugar. E agora, uma verdade direta.
A gente não está precisando de mais tempo, você não precisa de 72 horas no seu dia, você não precisa de 180 horas fazendo coisas no seu dia. No fundo, o que a gente precisa é de clareza. Porque quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, a gente para de ficar fazendo coisas desnecessárias que não vão implementar no nosso futuro. A gente aprende a dizer não para as coisas que realmente importam. E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem um objetivo na sua vida, você vai dizer mais não para as outras coisas para em prol desse objetivo do que sim. A gente não consegue abraçar o mundo. E eu entendo isso muito bem porque eu falei essa questão de me cobrar e etc. E é como um desenho. Você pode fazer um círculo em volta de você e você pode pensar, como que esse círculo em várias direções vão me ajudar? A gente tem que aprender na vida a dizer mais não para as outras coisas e sim somente para uma verdade que a gente tem. E a gente tem que começar a agir com intenção. O que significa? Pega um papel e pensa, eu quero fazer aquele objetivo que eu quero. Então eu vou escrever 5 coisas que eu posso aplicar agora, em 10 minutos, que já me fariam avançar naquele objetivo. A gente se ilude achando que quanto mais produtivo, quanto mais coisa eu fizer, quanto mais 10 coisas ao mesmo tempo fazer, eu vou ser o melhor naquilo. E no fundo é uma mentira. A verdade é que aquela pessoa que faz 3 coisas, mas faz as 3 coisas boas e com excelência, que é algo que hoje em dia falta na maioria da gente, fazer as coisas com excelência, fazer as coisas com amor, é o que realmente causa algum impacto de fato na vida. E principalmente se a gente não tem clareza, é aquele ditado básico que toda pessoa conhece: qualquer caminho vai servir. Qualquer caminho vai te deixar parecendo que você está fazendo várias coisas, você pode ficar parecendo para as outras pessoas que está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas você, no fundo, nem sai do lugar. Então, simplificando, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero que você comece a realmente tentar pensar de forma produtiva. E o que é isso? Você pode escolher uma coisa importante por dia, pelo menos de uma forma que eu particularmente gosto de fazer, é ter um caderninho em mãos, um caderninho do básico do básico. Você não precisa gastar R$ 30 num caderninho da Shopee, porque o vídeo é muito interessante apareceu para você. Eu, por exemplo, tenho um caderno laranjinha de R$ 4,90 que eu comprei numa papelaria lá em Taguatinga, porque eu achei muito bonito. A minha cor favorita é laranja. Então, por exemplo, escolha uma coisa que você veja e fale: caramba, opa, gente, caramba, esse caderno é onde eu vou colocar tudo que eu preciso. E aí você vai escolher uma tarefa realmente que mova a sua vida para frente. A segunda coisa é: corta o excesso. Nem tudo merece a nossa energia. Nem tudo na nossa vida, por exemplo, ver 10 vídeos sobre aquele assunto e não ter nenhum foco, não ter um foco como um laser, não vai adiantar de nada. Executar antes de aperfeiçoar. Perfeccionismo é a procrastinação disfarçada. Eu anotei isso daqui para dizer exatamente isso, mas vou tentar deixar de uma forma mais simples. Quando a gente coloca mais em prática do que tentar aperfeiçoar para a coisa ficar perfeita, a gente consegue ter uma visão melhor daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu falo justamente um exemplo real como esse podcast. O SensoCast, ele nasceu não porque ele é a ideia perfeita, ou porque ele é o mais inovador, ou porque ele é o mais simples de fazer. Eu tento ao máximo deixar isso daqui simples, por exemplo, agora, falar com vocês aqui. Eu tentei falar muito perfeito no início, depois eu percebi, caramba, eu preciso falar de uma forma até um pouco mais coloquial e talvez abrir o meu coração para mostrar. Então, perfeccionismo, essa coisa de não, eu preciso fazer o trabalho mais perfeito do mundo, no fundo, você só está disfarçando o seu próprio medo, você está disfarçando a sua intenção de ser mais verdadeiro, de colocar realmente alguma coisa naquilo que você faz. E o quarto, por último, seria aprender a lidar com o desconforto. Porque o que muda na nossa vida de fato quase sempre é difícil. Eu vou dizer para vocês uma situação aqui da minha vida. Eu acredito que quando eu comecei nas aulas de judô, por exemplo, eu faço judô, sou faixa azul, eu estou um pouco afastado agora por conta de umas questões do meu pé, do ligamento, etc. E bom, a gente primeiro não começa aprendendo tudo certo. A gente já tem as pessoas ali na turma que já são mais experientes, que já tem várias coisas fazendo ao mesmo tempo, que já são excelentes lutadores, e você pensa, caramba, elas são muito boas, então eu vou tentar pelo menos ir ao tempo me aperfeiçoando, ao mesmo tempo eu vou executar tudo aquilo. E eu acredito que uma arte marcial, ela ajuda muito nisso. Porque você não começa com um tutorial básico, de tipo, claro, o sensei ele vai te ensinar, vai depender muito da pessoa. Tô falando um exemplo aqui abrangente da minha vida, pessoal.
Então, por exemplo, a gente começa, por exemplo, tentando aplicar um golpe em uma pessoa, tentando aplicar um golpe de judô em alguém. Vai ser muito mais difícil do que uma pessoa que já é uma, sei lá, uma faixa preta ou uma faixa vermelha, porque ela já tem experiência com aquilo. E no fundo, quando a gente executa, quando a gente sai dessa zona de conforto, isso serve também para quem está estudando. Não é só para judô, isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Nos estudos, por exemplo, quando você está querendo aprender um assunto, não adianta só ver o conteúdo em vídeo-aula, estudando passivamente. Você tem que colocar aquilo em prática, você tem que repetir. E repetir é sair da nossa zona de conforto. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai para aquilo que é realmente difícil, é aí que a gente... Tive um problema aqui no áudio, pessoal. Para vocês verem, por exemplo, esse primeiro episódio aqui, eu fiz o roteiro, deixei tudo tentando, entre aspas, deixar perfeito, e ainda assim tem coisas que acontecem que estão muito fora do meu controle. Então a gente não consegue controlar tudo. Voltando a isso, nos estudos, por exemplo, em matemática, você não vai aprender só de olhar. É claro que os caras que conseguem, tipo, vamos lá, Pedro Assad, você olha, o cara pega, pá, ele já tá... Mas aquilo não é, tipo, por exemplo, ele mesmo. Ele não chegou e já aprendeu, já nasceu assim dessa forma. Ele pode ter tido uma base do ensino médio, ele pode ter tido outras coisas que deram vantagem, etc. Mas, no fundo, ele também coloca um esforço para fazer esse estudo bem feito, essas coisas bem feitas. Por exemplo, o seu sensei ou alguém que você admira. Pense em alguém que você admira. Essa pessoa ela já chegou sendo talentosa naquilo? Talvez sim, talvez ela já tenha um talento, talvez ela já tenha desenvolvido isso quando criança, talvez ela já tenha conseguido algumas coisas. Mas usa essa pessoa, mesmo que você, de forma inconsciente ou consciente, você pode admirar ela, usa ela para você sair da sua zona de conforto e aplicar o que você pode aplicar na sua vida. Por exemplo, meus conselhos aqui são só sugestões. Tudo é muito diferente na vida de cada pessoa. Então, por exemplo, o que serve para mim pode servir para você e o que serve para você pode não servir para mim, entendeu? Então, ou vice-versa, é a mesma coisa. Mas eu vou continuando aqui. A gente, quando fala de produtividade, é desconfortável, porque ela é sair realmente da nossa zona de conforto, porque ela exige foco. Ela exige a gente abrir mão do celularzinho, do salgadinho, do fazer mil coisas ao mesmo tempo, de fingir que está fazendo alguma coisa e olhar realmente para a nossa vida de verdade. A gente olhar para a rotina que a gente leva e falar, caramba, eu estou muito desconfortável com isso. Para mim, essa questão tem sido os estudos. Eu tenho estudado bastante para o Enem ultimamente e eu percebo que às vezes eu vacilo, às vezes eu não consigo fazer aquilo que eu realmente quero fazer. E é só saindo da nossa zona de conforto, só estudando mesmo, só vendo, eu tenho lacuna nisso em matemática, eu tenho lacuna nisso em história, geografia, seja para qualquer matéria, que a gente realmente vê onde a gente tem que melhorar. Então, indo para a nossa parte final aqui, talvez, tem uma coisa que ninguém fala. Às vezes a gente não procrastina porque é preguiçoso ou porque a gente é desajeitado. A gente procrastina muitas vezes porque a gente tem medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, ou medo de não dar certo. E assim, porque quando dá certo as coisas na nossa vida, não tem mais desculpa, não tem por que não fazer aquilo de novo. Então por hoje, pessoal, antes de você encher o seu dia de tarefas, para um pouco e pensa, o que realmente importa agora? Porque no final, não é sobre fazer mais, não é sobre ser o melhor naquilo, é sobre construir, às vezes, algo que faça sentido pra gente. Às vezes os nossos pais dizem que a gente precisa fazer uma coisa e as redes sociais, o TikTok dizem que a profissão do futuro tem que ser aquela, mas no fundo eu te faço a pergunta, o que faz sentido pra você agora? Bom, esse foi o SensoCast. Se esse episódio te fez repensar na sua rotina, então você já começou a ser produtivo de verdade. Até o próximo e muito obrigado. Eu sou o Gabriel Mionetti e eu vejo vocês daqui a pouco.